Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Nós estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 6 de dezembro. E a gente inicia mostrando para você a capa de hoje do jornal Folha de São Paulo. E a manchete da Folha é sobre essa crise na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aliás, esse assunto é manchete aqui, como vocês veem, da Folha, do Estadão, o Estado de São Paulo, e do jornal Globo, do Rio de Janeiro. E a manchete da Folha é esta: Tarcísio diz que estava completamente errado sobre câmeras de PMs. Declaração ocorre após exposição de mais 2 casos de violência policial, um deles fatal. Por ora, nenhuma mudança foi anunciada. Em sua manifestação, diz o texto da manchete, em sua manifestação mais veemente até agora sobre o comportamento da Polícia Militar de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, que é do Partido Republicanos, admitiu ontem ter errado ao avaliar como ineficaz o uso pelos policiais em serviço de câmeras corporais que permitem registrar em vídeo cada ocorrência. Abre aspas. Tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras, fecha aspas, disse o governador durante visita a uma obra na capital. Eu era uma pessoa que estava completamente errada, disse ainda o governador. A declaração ocorre após virem à tona 2 casos de violência policial contra indivíduos desarmados, um deles fatal. Ambos foram gravados em vídeos por terceiros e fomentam a maior crise da gestão do governador Tarcísio. Embora a declaração seja uma inflexão, não está claro se ela trará mudança. Esta não terá sido a primeira vez que Tarcísio recua. Em agosto de 2023, ano passado, ele desistiu de sair do Programa Federal de Livros Escolares. A foto aqui de destaque da capa da Folha de São Paulo é sobre o clima natalino na maior capital do país. E a matéria está no Guia Folha. São Paulo entra no clima da temporada de Natal. Roteiro pela capital paulista oferece castelo de gelo, árvores gigantes, oficinas temáticas e músicas. E esta árvore de Natal gigante, ela está no Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo, e a estrutura tem 55 metros de altura. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, a matéria no caderno Mercado, dizendo que recurso de fundos em pacote de corte de gastos deveria abater as dívidas, dizem analistas. Economistas defendem que o Congresso deixe claro na votação do pacote fiscal que a desvinculação de recursos de 8 fundos públicos
proposta pela gestão do governo Lula seja usada para abater dívidas públicas, a fim de evitar incerteza fiscal. A medida visa facilitar a gestão orçamentária. O mercado teme que a ação vire um meio de turbinar empréstimos do BNDES. Ainda sobre a violência policial, em São Paulo tem outra matéria dizendo que o policial que jogou o homem de ponte está preso. E o motivo dele ter jogado esse homem da ponte é uma incógnita. Ele ainda não revelou. Mas durante o depoimento, vamos ver aqui nas páginas internas, ele chorou muito. Juízes fazem ofensiva contra a proposta que limita os supersalários. Representantes das categorias, das carreiras do Poder Judiciário articulam no Congresso Nacional a derrubada de dispositivo da PEC, da proposta de emenda constitucional, que fecharia brechas para o pagamento de supersalários no funcionalismo público. A proposta exigiria lei complementar para autorizar remunerações acima do teto. Hoje, o teto salarial do servidor público hoje no Brasil é de R$ 44 mil mensais. E como vocês viram, são os dois jornais que batem nessa tecla dos tais penduricalhos, é a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. São os dois jornais que fazem isso. E a Folha está trazendo de novo essa matéria que nós vamos explicitar quando estivermos lendo as páginas internas do jornal. A Djamila Ribeiro escreve para o Caderno Ilustrada: violência da polícia de São Paulo traz fantasma da favela naval. Na área internacional, é sobre a reunião de hoje do Mercosul com a União Europeia, e o acordo entre a União Europeia e o Mercosul deve sair hoje, afirma o Uruguai. Após os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, se reunirem durante cúpula em Montevidéu, o chanceler uruguai Omar Paganini afirmou que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia está praticamente pronto. Faltam detalhes, diz o chanceler uruguai Omar Paganini. É bom que se diga que existe uma matéria também nas páginas internas, uma manifestação do presidente da França contra esse acordo, o Emmanuel Macron. Bitcoin ultrapassa valor de $100 mil pela primeira vez. Bebê brasileira órfã que cruzou o deserto de Darién é repatriada após um ano. E o STF julga hoje pedido de Jair Bolsonaro para tirar Alexandre de Moraes da relatoria que apura as tentativas de golpe de Estado no Brasil. Diz o texto da chamada de capa para essa matéria. O Supremo Tribunal Federal julga a partir de hoje
o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para tirar do ministro Alexandre de Moraes a relatoria de casos sobre a tentativa de golpe do final de 2022, que nessa tentativa, na minuta do golpe, estava a proposta para matar o Lula, o Geraldo Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes, através de envenenamento, era a proposta, e também a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, quando aquela multidão que estava acampado num dos equipamentos do Exército em Brasília, marchou para a Praça dos Três Poderes, invadiu as sedes dos três poderes da República, o STF, Palácio e o Congresso Nacional, e provocaram aquela baderna. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E toda sexta-feira, o Estadão traz as dicas de cinema, de shows, gastronomia e lazer para o fim de semana em São Paulo. É o Sextou Guia Semanal. E a foto de destaque do Estadão é para uma exposição que vai haver esse fim de semana em São Paulo, de cultura pop. Atrações reais e virtuais fazem a festa dos fãs. Até domingo, no Salão São Paulo Expo, a CCXP oferece jogos, brincadeiras e contato com atores e criadores. Na área de tecnologia, a sugestão do Estadão é para poesia feita por inteligência artificial, desafia a escrita feita com o coração. Leitores já não diferenciam sonetos de Shakespeare dos feitos por ChatGPT. Parte dos leitores prefere os textos não humanos. Na área de paladar, gastronomia, a dica aqui do Estadão é da feijoada à pizza, do vegetariano ao fast food. No teatro, a dica do Estadão é para a peça que está nos últimos dias de peças de Nelson, Oswald e Jandira. E no cinema, a dica é para o filme Inexplicável, com Letícia Spiller, que une drama e reflexão. A manchete do Estadão é a falta de segurança pública, é a crise na segurança pública no estado de São Paulo. Diz a manchete: sem mexer na PM, Tarcísio diz que estava errado sobre câmeras. Governador defendeu equipamentos e defendeu a permanência de Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública. Derrite, que se elegeu deputado federal por São Paulo, com a bandeira de ação forte contra a criminalidade em São Paulo. Hoje ele está licenciado do mandato de deputado federal, porque o governador Tarcísio o convidou para comandar a estratégia de segurança pública no estado de São Paulo. Diz o texto da manchete: após uma série de ações irregulares
e truculentas envolvendo policiais militares, o governador Tarcísio de Freitas disse não ter dúvidas de que o policial militar que jogou um homem de cima de uma ponte será expulso da corporação. O agente foi preso ontem. Tarcísio admitiu ter errado na avaliação sobre a eficácia das câmeras nas fardas e falou em necessidade de aperfeiçoamentos na corporação. Mas reafirmou que Guilherme Derrite permanecerá à frente da pasta da Segurança Pública. Abre aspas, o discurso de segurança jurídica para os agentes de segurança combaterem de forma firme o crime não pode ser confundido com salvo-conduto para fazer qualquer coisa, para descumprir regra, fecha aspas, disse o governador, para acrescentar. Tem uma hora que a gente tem de chamar a corporação. Espera aí, o que está acontecendo? Vamos redesenhar isso aqui. Fecha aspas. Ontem, policiais militares foram flagrados agredindo uma mulher de 63 anos durante uma abordagem em Barueri. E na abordagem, daqui a foto, essa senhora que era dona da residência foi ferida na testa por um cacetete de um policial militar e ela ficou aqui banhada de sangue no rosto. No caderno de Economia e Negócios, a chamada de capa é para a matéria dizendo que com líder europeia, União e o Mercosul tentam selar acordo hoje. Presença de Úrsula em reunião dos países do Mercosul em Montevidéu é vista como possibilidade e conclusão do acordo de livre comércio entre os dois blocos. Ainda no caderno Economia e Negócios, deputados resistem a mexer no BPC, que é um programa do governo, um programa social do governo, benefício de prestação continuada, que fornece, que dá cerca de R$200 para pessoas com deficiência. E o pacote, segundo aqui o Estadão, o pacote de corte de gastos corre risco de ser esvaziado. O argumento é de que a iniciativa de ajuste mais duro terá de sair do Planalto e que não há obrigação de aprovar o texto original. Os deputados, com medo de perder voto, coloca de volta se houver alguma diminuição de recursos para os programas sociais, coloca que o governo faça isso. Eles não vão alterar para perderem votos nesse grupo social que recebe esse tipo de auxílio do governo. Na área de segurança, a transferência de fiscalização das armas dos CACs, que é aqueles colecionadores e atiradores que têm a permissão de usar arma de fogo, essa transferência está emperrada. A Polícia Federal agora vai herdar essa tarefa do Exército, mas o processo está parado. O ministro da Justiça diz que prazo foi estendido por mais 6 meses. O prazo de transferência de fiscalizar os CACs do Exército para a Polícia Federal.
Na área internacional, crise política na França. Macron, é o presidente do país, diz que não renuncia ao cargo e escolhe em breve novo primeiro-ministro. Mundial de Clubes de Futebol. Palmeiras vai encarar o time de Messi, do jogador Messi, na primeira fase. Ainda no caderno Economia e Negócios, é sobre a regulação, o projeto de lei que cria o marco legal para o uso da inteligência artificial avança no Senado. Agora vamos para Rio de Janeiro, jornal O Globo, e no alto da capa a chamada é para a área de cultura. Forfum, com show no Rio amanhã, sábado. Banda conclui turnê de reencontro que surpreendeu os integrantes da banda pela alta procura por ingressos. E a manchete do jornal é ainda sobre a crise na segurança pública de São Paulo. A manchete: Tarcísio admite erro em críticas a câmeras e diz que vai ampliar o uso do equipamento pela Polícia Militar de São Paulo. Justiça manda prender policial que jogou homem de ponte, e ele já está preso, e outro que matou ladrão pelas costas. Esse estava de folga, talvez fazendo a segurança, fazendo um bico naquele mercadinho, e o ladrão, ao sair com produtos da loja, foi atingido com 11 tiros pelas costas e morreu no local. Mais 12 policiais militares são afastados das ruas pela segurança pública, pela parte de segurança pública de São Paulo. Esta foto de um sujeito pulando aqui uma janela do metrô, diz assim: essa porta não está funcionando temporariamente. O trem será recolhido para vistoria, desculpa pelo transtorno. Isso aqui é para ilustrar a terceira matéria que o Globo está fazendo sobre a falta de educação do carioca. O jornal O Globo chama de incivilidade do carioca. Eu chamo de falta de educação. A série chama-se É Ilegal, e daí? É o título da série de matérias sobre essa postura dos cariocas. Vale tudo sobre trilhos. Passageiros dando calote ou viajando com o corpo para fora do vagão, outros com o celular em alto volume, em meio ao vai e vem incessante de ambulantes dentro dos vagões. São cenas cotidianas nos trens da Supervia que transportam 300 mil pessoas por dia nos trens do Rio de Janeiro. Na área internacional, o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia deve sair hoje, após 25 anos de tentativa. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, chega nesta sexta-feira a Montevidéu para a reunião de cúpula do Mercosul. Estão fechadas as principais partes do acordo comercial, que criará um mercado de 700 milhões de pessoas. Bolsonaro, essa matéria é exclusiva do jornal o Globo. Bolsonaro pagou com Pix R$900 mil
uma reforma numa casa de veraneio dele em Angra dos Reis. Até aí tudo bem. Só que o dinheiro foi tirado daquela arrecadação que ele fez. Ele fez uma arrecadação, fez uma convocação aos fãs, aos eleitores dele, dizendo que queria dinheiro para pagar as multas impostas pela Justiça Eleitoral. Ele arrecadou os 17 milhões de reais e desse dinheiro ele tirou 900 mil para reformar a casa. Diz o texto da chamada de capa dessa matéria exclusiva do jornal o Globo. Contrato de 2023 foi achado pela Polícia Federal em operação da corporação. Naquele ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez campanha de arrecadação para pagar multas eleitorais que levantou 17 milhões de reais. E desse dinheiro ele tirou esses 900 mil, quase 1 milhão, para pagar a reforma da casa dele, a casa de praia que ele tem em Angra dos Reis. Tomás Paiva renova alto comando do Exército e exclui forças especiais. E as forças especiais é aquele grupo que era, na época do Bolsonaro, fazia parte da cúpula das forças, o tal de Kids Pretos. 9 dos 16 integrantes foram mudados desde janeiro de 2023 e Tomás Paiva tem optado por nomes conciliadores e de confiança para reduzir ruídos na caserna. Esta foto em destaque é para uma matéria internacional. Na França, pressionado, Emmanuel Macron diz que fica na presidência do país. Após queda de premier, do primeiro-ministro francês, e sob pressão para renunciar, o presidente da França acusou a esquerda e a extrema-direita de escolher a desordem, culpando-as pela crise política no país. Em pronunciamento ontem na TV francesa, ele garantiu que fica até o fim do mandato. Na área de esportes, ontem foi divulgada os jogos para o Mundial de Clubes. E o destaque da capa do Globo é o caminho dos times cariocas no novo campeonato, que é o Mundial de Clubes. Aqui tem o Botafogo e os times que ele vai enfrentar, o Flamengo e os times que ele vai enfrentar e o Fluminense. E diz assim o texto da chamada: sorteio da competição, que será disputada pela primeira vez com 32 times, definiu os confrontos da primeira fase. O Botafogo caiu no grupo que é considerado o grupo da morte, ao lado de 2 europeus, dos Estados Unidos, da França e da Espanha. Flamengo e Fluminense, como cabeças de chave, ficaram em grupos, em tese, menos espinhosos. Ainda na área de esportes, o Fluminense vence no Brasileirão, mas definição do Z4, dos 4 melhores times, fica para a rodada final. Com vitória do Bragantino ante o Atlético, última vaga do rebaixamento fica entre os dois, o Tricolor e o Atlético de Minas Gerais.
Na área de política, pacote deve ter percurso difícil no Congresso Nacional. Votação de urgência teve placar apertado, reflexo da irritação com critérios para as emendas parlamentares e a sucessão na presidência da Câmara Federal. E critérios para as emendas parlamentares que não tem nada a ver com o Poder Executivo. Esses critérios são impostos pelo Poder Judiciário através do relator Flávio Dino, que impõe que as emendas parlamentares sejam transparentes, que elas possam ser rastreadas do início, de onde sai, quem é o padrinho dessa emenda parlamentar, se é senador, se é deputado, para onde é que ela vai, qual é o município, qual é a prefeitura, qual é o estado, onde ela vai ser aplicada e em que vai ser aplicada, como foi aplicada, para que o Tribunal de Contas da União possa fiscalizar. E os parlamentares não querem isso, querem continuar com o orçamento secreto, orçamento público, dinheiro público. Dias Toffoli, ministro do STF, vota por tornar redes sociais responsáveis pelos conteúdos que são escritos, que são divulgados pelos internautas que usam essas redes. Diz o texto da chamada: para o ministro do STF, o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet é inconstitucional e post deve ser removido após notificação de atingido. Câmara do Rio de Janeiro aprova novo regime de servidores sob tensão. Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que acaba com licença especial e altera carga horária dos professores do município do Rio. Agora vamos para Brasília. Correio Brasiliense continua com a sua cruzada contra a redução do fundo, do dinheiro, dos recursos do Fundo Constitucional do DF, do Distrito Federal. E hoje traz como manchete uma entrevista com o governador Ibanez Rocha. E a frase de destaque do governador é essa: tenho sido maltratado pelo governo federal, diz Ibanez. E está aqui a foto do governador, ele que participou do podcast CB Poder, que é do Correio Brasiliense. Diz assim o texto da manchete: principal articulador da mobilização contra as mudanças na fórmula de cálculo do reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal, previsto em projeto de lei do governo federal, que tramita na Câmara dos Deputados, o governador Ibanez Rocha, do MDB, admitiu no CB Poder que não tem bom diálogo com o governo federal. Abre aspas: tenho sido muito, digamos assim, maltratado pelo governo federal, principalmente, e aí eu falo de forma muito clara, pelo presidente Lula e por alguns assessores. Fecha aspas, disse Ibanez. Nesta semana, Lula fez críticas ao chefe do Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal, por ele ter se irritado com o FCDF. Ibanez mantém uma agenda de negociações para angariar apoio de partidos e bancadas contra o projeto de lei do governo federal, que pode cortar recursos para Brasília pelos próximos anos, disse ainda o Ibanez Rocha nessa entrevista. A iniciativa, o projeto, é, do ponto de vista político, equivocada,
tira a autonomia da capital e vai atingir todos os serviços que são prestados pelo governo e também atinge o nosso setor produtivo. Fecha aspas, argumenta o governador. E o governo federal está tirando esse dinheiro, o motivo é lá atrás. O motivo é 8 de janeiro de 2023, quando o governo do Distrito Federal foi omisso. O secretário de Segurança, na véspera, viajou para os Estados Unidos e deixou Brasília ao Deus dará, e aquela multidão invadiu a Praça dos Três Poderes. E o governo do Distrito Federal foi omisso. E por conta disso, o Ibanez foi afastado do cargo por cerca de 90 dias, assumiu a vice-governadora para tomar de conta do governo e depois o Poder Judiciário retornou o Ibanez ao cargo. Outra matéria chamada de capa do DF sobre política. Petistas dão apoio a críticas de Lula. O ministro Rui Costa é o deputado e o deputado federal José Guimarães, que é aqui do PT do Ceará, defenderam as mudanças no Fundo Constitucional do Distrito Federal. Disse assim o ministro da Casa Civil, Rui Costa: Lula quer mudar, tem que enquadrar o fundo constitucional, né, do Distrito Federal no arcabouço fiscal, disse Rui Costa. E acrescentou: não pode ter privilégios. O DF, outra matéria sobre o mesmo assunto. E agora é uma entrevista com o ex-secretário da Receita Federal, o especialista em direito tributário, Everardo Maciel. Ele disse: o DF será usado para financiar o ajuste fiscal. Ele criticou, o Everardo Maciel, nessa entrevista, criticou as mudanças propostas pelo Ministério da Fazenda nos cálculos de reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Para ele, é uma medida preconceituosa, é um ato discricionário contra o DF, afirmou Everardo Maciel, dizendo que o Correio Brasiliense é o 5º dia que ele traz esse assunto como a manchete do jornal. Sumiço de casal chega a 25 dias. É uma matéria do cotidiano do Distrito Federal. Kelly Patrícia Pereira, 42 anos, e Eduardo Rodrigues de Souza, e 33, foram vistos pela última vez no dia 11 de novembro, na cidade de Satélite de Santa Maria. Na área internacional, Macron afirma que cumprirá todo o mandato como presidente da França. O STM, Justiça Militar, Superior Tribunal Militar elege uma ministra para a presidência. E essa ministra, agora na presidência, que vai julgar os generais que hoje respondem processo na Polícia Federal. Na área de entretenimento, o que temos no fim de semana em Brasília, que é o caderno Divirta-se Mais. A música está no ar. O fim de semana em Brasília tem atrações em todos os estilos. Durval Leles, que é essa foto da capa, com a guitarra. Durval Leles
e Timbalada comanda um show de axé com direito a abadá. Vai ser amanhã, sábado, no pavilhão do Parque da Cidade, que é a maior área verde do Distrito Federal. Também no Parque da Cidade, mas no estacionamento 12, o grupo Voa, festival traz Mariana Aidá e Mestrinho, Baiana System, Francisco El Hombre, Iveson, Josiara, B. Negão e Moreno Veloso, hoje e amanhã. E no Clube do Choro, que é uma tradicional casa de show de Brasília, o violonista Yamandu Costa apresenta composições novas no domingo. O Correio Brasiliense também traz uma entrevista exclusiva com Paulo Roberto Falcão, homenageado pelo embaixador Alessandro Cortesi com a Ordem da Estrela da Itália em Brasília. O rei de Roma ao Correio Brasiliense fala ao Correio Brasiliense sobre futebol e revela que o amigo Carleto realmente desejava assumir a seleção. Ancelotti gostaria de treinar o Brasil. Conheça os grupos desse novo campeonato, que é chamado Super Mundial, campeonato de futebol. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras conheceram ontem os adversários na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, que é promovido pela FIFA e será realizado no próximo ano nos Estados Unidos. No caderno Ciência e Saúde do Correio Brasiliense, a matéria principal do caderno é chocolate amargo, é um ótimo remédio. Muito prazer e boa saúde. Consumido com moderação, o chocolate amargo contribui para a redução do desenvolvimento do diabetes tipo 2. Na área de saúde, a matéria chamada de capa do Correio é sobre impactos do cérebro podre. Sintomas típicos do déficit de atenção, prejuízos na memória e na qualidade do sono estão entre as consequências do fenômeno eleito como a expressão do ano, explicou no CB Saúde o neurologista Ricardo Afonso Teixeira. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E a manchete do Povo é sobre um anúncio feito ontem pelo atual prefeito de Fortaleza, o José Sarto, do PDT. Réveillon de Fortaleza. Prefeitura cancela principais atrações e reduz a festa de 3 dias para 1 dia. Estavam previstos inicialmente 3 dias de shows, mas o prefeito José Sarto, do PDT, afirmou que parcerias foram insuficientes para custear as atrações dos 3 dias, isso parcerias com a iniciativa privada. O setor turístico teme impacto financeiro. Os hotéis, as barracas de praia, os restaurantes, por conta dessa diminuição de 3 para 1 dia. Isso é final de governo. Sarto fica só até o dia 31 deste mês na cadeira. Dia 1º, outro prefeito assume, Evandro Leitão, do PT. E também assumem os vereadores, a vice também, Gabriela Aguiar. Em dezembro, outra chamada de capa do jornal O Povo,
em dezembro, Fortaleza já registra o maior volume de chuva em 10 anos. E o mês ainda não terminou. Esta foto desta senhora é para ilustrar uma matéria na área de saúde, vivendo com o Parkinson. Cearenses que vivem com a doença percorrem uma via crucis para superar os obstáculos impostos pelo mal de Parkinson, como conseguir diagnóstico, tratamento e até aposentadoria. Via crucis é para dizer que Via crucis foi a via que Jesus Cristo percorreu até o Calvário. Então, é um verdadeiro calvário para quem tem Parkinson no Ceará, para conseguir diagnóstico, para conseguir tratamento e para conseguir até aposentadoria. Esta outra foto, aqui desse senhor segurando um pastel, é para ilustrar uma matéria no caderno Comes e Bebes. Diz: um passeio por 3 das mais tradicionais pastelarias de Fortaleza. E entre elas está a Leão do Sul, que fica no centro da cidade, precisamente na Praça do Ferreira, que é tradicional centro de venda de pastel com caldo de cana. Na área de política, aliás, são 2 matérias na área de política que são chamadas de capa do jornal O Povo. A primeira, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, rejeita a suspeição pedida pelo Partido Liberal contra um juiz que votou pela cassação da chapa do PL para deputado, e o julgamento de cassação é adiado. Lembrando que a última sessão deste ano, do TSE, é no dia 19, é uma quinta-feira, é a última sessão. Daqui para lá pode ser que esse processo venha ainda para o plenário e a cassação dos 4 deputados estaduais do PL seja votada. A cassação que foi votada aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Outra chamada de política é sobre o município de Caucaia, que também está havendo problema lá na transição de governo entre o atual prefeito, o Vitor Valim, e o próximo prefeito, o Naumi Amorim. E a chamada diz: Prefeitura de Caucaia e empresa de transportes tentam acordo para manter o ônibus, a passagem de ônibus gratuita dentro do município até o fim do ano, até o fim da atual gestão. Na área de economia, investimento, tancagem no Porto do Pecém mira também biocombustíveis. Na área de esportes, é o sorteio dos grupos desse novo campeonato aí inédito realizado pela FIFA. FIFA sorteia grupos dos 4 times brasileiros no inédito campeonato Super Mundial, que será realizado no próximo ano nos Estados Unidos. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico, chamada na área de literatura. Beatriz Bracher forma mosaico de textos de combatentes para retratar a Guerra do Paraguai. Na área de vinhos, toda sexta-feira, o Valor Econômico traz uma matéria sobre esse assunto para os consumidores de vinhos. E a matéria de hoje diz que os rótulos de vinhos
do Vale do Loire. Vale do Loire fica na França, a 200 quilômetros de Paris. Então, rótulos do Vale do Loire são um verdadeiro tesouro a ser explorado pelo turista, oferecendo opções para diferentes ocasiões. Na área de cinema, a chamada de capa é dizendo que em Marcelo Mil, Chiara Mastroianni encarna o próprio pai e contracena com a mãe. A manchete do Valor Econômico é dizendo que o crédito privado avança e amplia peso do mercado de capitais no financiamento à infraestrutura. De janeiro a setembro, o BNDES desembolsou 30,7 bilhões de reais. Debêntures incentivadas somaram 96,1 bilhão. Aliás, bilhões, 96,1 bilhões de reais. Petrobras e Ecopetrol anunciam a maior descoberta de gás da Colômbia. Líderes mostram otimismo em relação ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que deverá ser assinado hoje na reunião dos líderes do Mercosul, hoje em Montevidéu. É um acordo de livre comércio entre os países da União Europeia e do Mercosul. Abate de bovinos no Brasil chega pela primeira vez a 10 milhões. O abate de bovinos no Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 10 milhões de cabeças em um trimestre, em 3 meses, com aumento de 15,3% no período de julho a setembro, em relação ao igual intervalo de 2023, do ano passado. O movimento ocorreu em um período marcado por novo recorde nas exportações, com 706,43 mil toneladas, uma expansão de 30,6% em um ano. As informações são de pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O estado do Mato Grosso manteve a liderança com a participação de 18,3%, seguido do estado de São Paulo com 10,4% e de Goiás com 10,2%. O trimestre também foi de recorde no abate de suínos e frangos, além de ter sido alcançado um novo patamar na produção de ovos de galinha. Chinesa GAC faz parceria com universidades. A montadora chinesa GAC marca sua estreia no Brasil, aliando-se a universidades locais. A empresa vai investir o equivalente a 5,8 bilhões de reais em 5 anos, dos quais 120 milhões de reais serão aplicados em acordos com instituições de ensino para o desenvolvimento de veículos movidos a etanol. A GAC, a empresa chinesa, quinta maior fabricante de automóveis da China, firmou parceria com a Unicamp e as universidades federais de Santa Catarina e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Elas vão coordenar projetos de ensino e pesquisa em veículos, motores e autopeças. Segundo a empresa, que vai produzir veículos híbridos, elétricos e a combustão, as parcerias
incluem estágios para estudantes e profissionais na China e no Brasil. Sobre moda, a chamada de capa do Correio Brasiliense é uma entrevista com essa estilista gaúcha, Bárbara Casasola, dona da própria grife na Itália. A estilista gaúcha Bárbara Casasola, que já vestiu personalidades como a princesa Kate Middleton, a cantora Beyoncé e outras mais, conta a entrevista à mesa com o Valor Econômico que um de seus sonhos seria assumir a direção coletiva de uma grande marca brasileira, mais democrática para produzir em escala. Diz a Bárbara: gostaria de desenhar aquela camiseta branca perfeita, bem acabada, acessível para todo mundo. A crise na segurança pública em São Paulo também é chamada de capa do Valor Econômico e diz: governador Tarcísio recua e diz que errou sobre câmera corporal de PMs, de policiais militares. Em meio à crise na segurança pública de São Paulo, diz o texto aqui do jornal, com diversas ocorrências de crimes e abusos cometidos por policiais militares, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, admitiu erros, mas descartou exonerar o secretário e deputado federal Guilherme Derrite, que é do PL, do Partido Liberal. Defensor de uma política linha dura na segurança pública. Abre aspas para citar a frase do governador. Se o discurso foi mal interpretado, tem que readequar para que os policiais entendam qual é a direção que a gente quer. Fecha aspas, afirmou Tarcísio, ponderando que as diretrizes atuais têm sido interpretadas como um salvo-conduto pela tropa. O governador, inclusive, reviu sua posição contra o uso de câmeras corporais pelos policiais. Diz ainda o governador Tarcísio de Freitas: eu estava errado, admito, e me enganei. Hoje estou convencido de que é um instrumento, as câmeras, é um instrumento de proteção da sociedade e do policial. Vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa de câmeras para as fardas dos policiais militares. Ainda destaque na capa do Valor Econômico é essa decisão do ministro Dias Toffoli sobre a responsabilização das redes sociais pelo que o usuário posta. Voto do ministro Dias Toffoli, no STF, relator de um dos casos que analisam a responsabilização das plataformas Facebook, Instagram e outros mais, pelo conteúdo publicado pelos usuários, estabelece que as empresas são obrigadas a retirar o conteúdo ofensivo ou inverídico, ou fake news, mediante notificação do interessado, independentemente de ordem judicial. Em casos graves, a remoção do conteúdo deve ser feita mesmo sem notificação.
vamos mostrar as páginas internas, começando pela Folha de São Paulo. E os editoriais hoje da Folha, o primeiro trata sobre o seguinte assunto: pobreza cai, mas gasto social ainda pode ser mais eficiente. Proporção de brasileiros nos estratos mais baixos de renda é a menor desde 2012, início da série histórica, graças à melhora do mercado de trabalho e à ampliação nem tão bem planejada do Bolsa Família. O segundo editorial diz: o programa Mais Médicos mas mantém a desigualdade regional. O IBGE mostra alta de 23,6% no número desses profissionais, mas Norte e Nordeste ainda têm indicadores precários. É preciso melhorar a infraestrutura, usar a telemedicina e articular programas nas 3 esferas. Nas páginas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria é sobre o Poder Judiciário. Ministro Dias Toffoli vota para barrar a regra do Marco Civil da Internet e amplia responsabilização das redes. Relator no STF defende que plataformas devem agir proativamente e podem responder por danos causados por conteúdos de terceiros. Aqui a foto do ministro Dias Toffoli durante a sessão do plenário da Corte, aqui ao lado do ministro Gilmar Mendes. Ainda sobre o STF, a foto aqui é do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o Supremo Tribunal Federal julga pedido de Bolsonaro para tirar Moraes da apuração de golpe. Defesa do ex-presidente, quer dizer, os advogados do ex-presidente dizem que o ministro não tem imparcialidade para relatar casos por ser apontado como vítima de ações golpistas. Sobre o assunto, o Marcos Augusto Gonçalves fala nesse artigo sobre acossado, o governador vai tentar abafar efeitos para não combater as causas. Isso em São Paulo. A BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência, deixa de acompanhar viagens de Lula por alegada falta de verba. O órgão não realiza mais tarefa desde março deste ano, mas nega ter a ver com investigação de ações no governo Bolsonaro. A agência, Casa Civil e Presidência da República não comentam sobre o assunto para a Folha de São Paulo. Planalto, Justiça e Polícia Federal silenciam sobre veto de diretor-geral da Polícia Federal a uma entrevista que ele deu a uma coletiva, e a Folha de São Paulo não participou. Após reeleição no Recife, o prefeito João Campos deve assumir a presidência nacional do PSB a partir do próximo ano. E o João Campos foi eleito no primeiro turno, com quase 80% dos votos dos recifenses. A indicação
do filho do ex-governador Eduardo Campos, já falecido, precisa da aprovação da executiva nacional do partido, mas aliados consideram a decisão como certa. Aqui no Ceará, só um lembrete, o PSB é dirigido pelo Eudoro Santana, que é pai do senador e ministro das Comunicações Camilo Santana, que é filiado ao PT. Grupo Prorrogativas homenageia a Janja da Silva, primeira dama do Brasil, e foca punição ao 8 de janeiro, enquanto poupa Alexandre Moraes de críticas. Eleições 2026. Bolsonaro é plano A. Posso ser o plano B, diz Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, senador, sobre a disputa pelo Planalto, pelo Palácio do Planalto em 2026. É outra matéria aqui na página de política da Folha de São Paulo. Para o caderno de mercado, o caderno de economia da Folha, a primeira matéria é dizendo que juízes e procuradores de justiça iniciam uma ofensiva contra a proposta de emenda constitucional que limita os supersalários. Representantes das carreiras do judiciário fazem atuação conjunta no Congresso Nacional para barrar a limitação dos chamados penduricalhos e falam em risco de aposentadoria em massa. É uma maneira uma ameaça de um risco de aposentadoria em massa dos servidores do Poder Judiciário. E diz assim o texto desta matéria: representantes de entidades ligadas à magistratura, ao Ministério Público e à Defensoria Pública em todos os níveis já iniciaram a articulação no Congresso Nacional para derrubar o dispositivo da proposta de emenda à Constituição de corte de gastos que pretende fechar brechas para o pagamento de supersalários no funcionalismo público. A PEC 45 de 2024 integra o conjunto de 3 propostas do pacote de redução de despesas anunciado pelo governo Lula no fim de novembro. A alteração que incomoda essas carreiras está no primeiro artigo da PEC, que prevê a necessidade de uma lei complementar para autorizar pagamentos de caráter indenizatório acima do teto das remunerações do setor público. E o teto equivale ao salário dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 44 mil mensais. Na quarta-feira, dia 4, o líder da bancada do PSB, o deputado Gervásio Maia, da Paraíba, recebeu representantes da magistratura trabalhista e de outras carreiras reunidas no Frentas, é o nome desse movimento, que reúne 11 entidades. O diretor de Assuntos Legislativos da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Marco Aurélio Treviso, também se encontrou com assessores
da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, por onde as PECs começam a tramitar. No mesmo dia, o PT apresentou um requerimento para que a PEC de corte de gastos iniciasse sua tramitação pela CCJ, mas recuou diante do risco de que opositores da matéria conseguirem frear seu andamento na comissão. Agora, a estratégia é apensar o texto a uma outra proposta que já esteja em estado avançado de discussão, para que a matéria possa ir direto para o plenário da Câmara Federal. E a base do governo corre contra o tempo para conseguir o apoio necessário de votos para essa articulação funcionar. A reivindicação dos representantes do Poder Judiciário é de ciência de integrantes do Colégio de Líderes da Câmara, grupo que, junto ao presidente Arthur Lira, fecha os acordos sobre as redações das propostas em tramitação. No entanto, a discussão sobre esse ponto ainda não começou a ser feita entre os deputados. Até aqui, se concentraram nos primeiros passos da tramitação das propostas, mas não se debruçaram sobre o mérito delas, sobre o conteúdo delas. Até o momento, 2 notas de teor semelhante foram divulgadas, colocando 15 entidades contra a aprovação da PEC. Presidentes de 6 tribunais regionais federais e outras 4 entidades falaram no risco de aposentadoria em massa dos servidores do Poder Judiciário, caso a PEC seja aprovada. É uma espécie de ameaça. Em uma das notas, assinaram presidentes de 6 tribunais regionais eleitorais e representantes do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça Militar, do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho. Todos eles querendo a permanência dos penduricalhos para que eles possam driblar a lei e ganhar mais de R$44 mil por mês. Na outra nota estão as 11 entidades da chamada Frentas, que é a Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, a Associação dos Juízes Federais, a JUF, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que é a CONAMP, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, a Associação Nacional do Ministério Público Militar, a ANMP, a Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a AMPDFT, e a Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios, é a MAGES-DF. Na quarta-feira, reunião na sede da AMB definiu as linhas de atuação do grupo reunido sob o guarda-chuva da Frentas, que é o nome desse movimento. Abre aspas. Vamos juntos e em consenso, disse o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Frederico Mendes Júnior. Disse ainda, nosso objetivo é assegurar a manutenção da valorização que conquistamos nos últimos anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo
disse em nota ter forte preocupação com o teor da proposta. A aprovação da PEC poderia gerar um gasto de 250 milhões de reais, segundo o tribunal, para repor os cargos vagos que a medida tem o potencial de criar. Isso é uma chantagem que essas categorias do Poder Judiciário estão fazendo junto ao Congresso e junto ao governo federal para eles manterem os ganhos que a Folha de São Paulo e o Estadão costumeiramente chamam de penduricalhos, que são ganhos extras que, para driblar a legislação, eles não chamam de salário, chamam de outra coisa. Auxílio isso, auxílio daquilo, auxílio moradia, indenização, verba indenizatória por trabalho em período de férias, chama de outra coisa, para não chamar de salário e escapar da lei que diz que o maior salário, o salário mensal de um ministro do Supremo Tribunal Federal é de R$44 mil. E eles não querem se submeter a esta lei. Ainda nas páginas da editoria de mercado da Folha de São Paulo, outra matéria: dinheiro de fundos em pacote do ministro Haddad deveria abater dívida, dizem especialistas. Proposta afastaria incertezas do mercado financeiro que rondam desvinculação prevista em medidas de ajuste fiscal do governo. Acordo entre União Europeia e Mercosul está quase pronto e deve sair hoje, diz Uruguai. Após reunião de Lacalle Pou com o chefe da Comissão Europeia, que após suspense foi a Montevidéu, já está em Montevidéu para a reunião, o chanceler diz que faltam detalhes para que esse acordo de livre comércio entre países do Mercosul e países da União Europeia seja firmado. Suspeito de matar o diretor executivo em Nova York, escreveu mensagem nas balas. E a investigação aponta que o assassino seja uma pessoa que não teve sua indenização aprovada pela empresa, indenização na área de saúde. 5 aspectos a considerar na escolha de um fone de ouvido, do tipo ao dinheiro, ao valor. A Folha de São Paulo sempre traz essas matérias, e todas elas de 2 páginas, mostrando ao consumidor de como comprar bem um produto. A última matéria sobre esse tema foi como comprar um notebook, também da marca ao valor. E hoje alertando aqui aos consumidores e leitores da Folha como escolher bem um fone de ouvido. E está aqui vários tipos e de vários preços. A matéria correlata diz o seguinte: conheça 5 modelos de fones sem fio, do básico ao avançado. O menor preço custa R$230 e o mais caro R$6.000 por um fone de ouvido aqui de várias marcas. O Banco Itaú contrata a diretora do Santander após demissão de executivo. Justiça do Trabalho multa o iFood em R$10.000 e exige registro de carteira de trabalho para seu empregado. O Senado aprova urgência para votar projeto que define o devedor quanto mais,
Isso para punir os caloteiros. Aqui no Ceará a gente chama de velhaco. Supermercado Justo deixa o Brasil após 3 anos de operação. Prazo para pagamento de dívidas de meios, que é o microempreendedor individual, é prorrogado. A chinesa GAC produzirá motores híbridos e flex no Brasil. Flex pode usar gasolina ou etanol. Projetos em universidades miram potencial eólico offshore, quer dizer, dentro do mar. Petrobras anuncia maior descoberta de gás da Colômbia. Lei de inteligência artificial avança no Senado e prevê remunerar direito autoral. No caderno internacional, na editoria de Mundo, a primeira matéria é sobre a crise política na Coreia do Sul, que se esforça para manter rotina após tentativa de autogolpe. E no Oriente Médio, radicais islâmicos tomam cidade estratégica para Assad, na Síria. Criança brasileira órfã que cruzou o deserto de Darien é repatriada após 1 ano. E esta foto do Lula beijando a cabeça do ex-presidente Mujica é para dizer que no Uruguai o presidente Lula encontrou com José Pepe Mujica e lhe concedeu o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. É uma das maiores honrarias do Estado brasileiro. Amparado por uma muleta, Mujica recebeu a honraria e disse: "Não ser um homem de prêmios." Já o presidente brasileiro chamou o uruguaio de a pessoa mais extraordinária que conheci. Aos 89 anos, o ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, com saúde debilitada, decorrente do tratamento de um câncer no esôfago, antes de Lula, ele foi visitado por Gustavo Petro, que é da Colômbia, presidente da Colômbia, nesta quinta-feira. Ainda num caderno do Mundo, uma matéria dizendo que o Brasil deve financiar sozinho órgão de direitos humanos do Mercosul. No caderno cotidiano da Folha de São Paulo, primeira matéria é a foto do PM que jogou um homem de uma ponte após abordagem policial em São Paulo. Ele está preso, o nome dele é Luan Felipe Alves Pereira, ele tem 29 anos, aqui ele chorando durante a audiência de custódia no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Ele foi detido quando chegava à corregedoria da Polícia Militar, onde trabalhava após ser removido das ruas. Defesa dele afirma que a medida é desnecessária. Denúncias contra policiais militares por agressão em São Paulo têm alta de 40%, diz a ouvidoria da própria Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sobre o mesmo assunto, outra matéria diz: governador Tarcísio de Freitas diz agora que estava completamente errado sobre o uso de câmeras corporais dos policiais militares. O governador de São Paulo afirma que está convencido da importância dos equipamentos e que fará com que o novo programa tenha sucesso.
Justiça decreta a prisão preventiva do policial de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, que matou homem negro. Ele estava de folga, dentro de um supermercado, possivelmente fazendo um bico de segurança, quando um homem negro, um jovem, roubou uns produtos de limpeza e saiu correndo, e ele atirou nas costas desse jovem e matou. E deu 11 tiros, segundo a própria investigação da polícia. Outra matéria, é a terceira página de matéria sobre essa questão da violência policial em São Paulo. Diz assim, essa foi a mais recente. Policial militar agride empresária de 63 anos na garagem da casa da família. Filho da vítima também foi agredido por agentes quando estava imobilizado. Gestão Tarcísio afirma que não compactua com desvios de conduta e que analisará as imagens. Ontem mesmo, nos jornais televisivos de ontem à noite, a Polícia Militar de São Paulo já mostravam vídeos tirados da câmara dos policiais desde o início da abordagem, quando esta família bateu a porta e não deixou a polícia entrar. E nessa abordagem, está aqui a foto, a senhora dona de casa, essa de 63 anos, levou uma pancada de um cacetete na testa e foi ferida. A primeira imagem que correu foi essa, feita por terceiros. Depois, ontem à noite, é que os telejornais trouxeram a versão do governo paulista. Corte Interamericana de Direitos Humanos condena Brasil pela chacina de Acari, no Rio de Janeiro. Gestão Tarcísio vai fechar escola para obra em parque. Acidente deixa 5 mortos e 21 feridos no interior da Bahia. Na página de saúde, Lula bate martelo para indicar Valdir Damos como presidente da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O governo avalia a nomeação do secretário nacional do consumidor a tempo de incluir o nome dele na sessão de quarta-feira do Senado. Mas antes, ele vai ter que ser sabatinado pela Comissão de Constituição de Justiça do Senado, que é de praxe, quando uma autoridade é nomeada para certos cargos da República. Na página de Meio Ambiente, a matéria é dizendo que a emissão de carbono na Amazônia Legal, é a mais elevada desde 2010. Queimadas na floresta, potencializadas pela seca intensa, levaram a recorde de liberação de gases de efeito estufa neste ano de 2024, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos. Oceano Antártico pode ter primeiro dia sem gelo antes de 2030, afirma estudo. Página de ciência. NASA reprograma para abril de 2026 missão para levar humanos ao redor da Lua. Palestra da Cátedra Otávio Frias Filho discute a visão no mundo dos algoritmos como instituições. Caderno de esporte da Folha de São Paulo. Botafogo fica no grupo da morte e Palmeiras pega Messi na Copa do Mundo de Clubes. Folha Corrida. A foto é Lion se prepara para tradicional festival realizado desde 1852.
prédio da Prefeitura de Lyon, na Praça do Terré, ganha iluminação especial para o Festival das Luzes, celebrado anualmente em 8 de dezembro, dia da festa da Imaculada Conceição, comemorada desde o século XIX, em razão de a cidade francesa ter ficado livre da epidemia da peste que assolava o país no ano de 1643. A capa do caderno ilustrado, que é o caderno de cultura da Folha, diz: Cores e Valores. Museu das Favelas inaugura exposição sobre os Racionais para examinar as raízes sociais do grupo e mostrar legado que transformou a música brasileira. Feliz Ano Velho, uma adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva, retorna aos cinemas brasileiros. E o Marcelo Rubens Paiva é o escritor, filho do Rubens Paiva, pai, que foi morto no início dos anos 70, na época da ditadura militar, e hoje é assunto registrado no filme Ainda Estou Aqui. Agora vamos para as páginas internas do Estadão, o Estado de São Paulo, jornal, e na página de editoriais, o primeiro trata sobre o seguinte assunto: o STF flerta com a censura prévia. Constrangedor voto de Dias Toffoli indica que o Supremo vai invadir competência do Congresso para regular as redes sociais, o que, de certo, levará a uma retração na liberdade de expressão. Segundo editorial, a França se choca contra a realidade. Convulsões políticas refletem um mal-estar econômico que os europeus se recusam a encarar. A conta só fechará com remédios amargos, e ceder às tentações populistas agravará a doença. A primeira matéria do Estadão nas páginas de política é uma matéria exclusiva do jornal, uma apuração do jornal, dizendo que a transferência de fiscalização de armas dos CACs, que é os caçadores, atiradores e colecionadores, emperra no governo Lula. Polícia Federal vai herdar essa responsabilidade do Exército, mas processo está parado no Ministério da Gestão. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz que o prazo para fazer essa transferência foi estendido por 6 meses. Ainda sobre polícia e polícia militar, uma matéria dizendo que ministra vai presidir o Superior Tribunal Militar, que julgará os generais indiciados pela Polícia Federal no caso, na investigação da trama do golpe militar. Diz assim o texto do Estadão: pela primeira vez, uma mulher foi eleita para presidir o Superior Tribunal Militar para um mandato completo de 2 anos. A ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, de 64 anos, foi escolhida ontem para dirigir a Corte no próximo biênio, 2025 a 2027. A posse está prevista para o mês de março do próximo ano. Durante o mandato, devem ser julgadas as ações
que poderão levar à cassação de patentes dos oficiais indiciados pela Polícia Federal por participação em um plano de golpe de Estado, inclusive generais. Os processos criminais tramitam no Supremo Tribunal Federal, mas a Justiça Militar tem a atribuição de julgar violações ao Código Penal Militar. Maria Elizabeth é a única mulher entre os 15 ministros do STM. Ela assumiu como ministra em março de 2007, nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu segundo mandato. Antes disso, foi procuradora federal e assessora jurídica da Câmara dos Deputados. A ministra já havia ocupado a presidência do STM em um mandato tampão entre junho de 2014 e março de 2015. Ela é casada com o general da reserva Romeu Costa Ribeiro Bastos, irmão de Paulo Costa Ribeiro Bastos, militante do MR8, guerrilha que atuou contra a ditadura militar nos anos 70. Ainda nas páginas de política do Estadão, Polícia Federal apura se sobrinhos de conselheiros do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul tomaram uma fazenda na marra. E Mato Grosso do Sul tem problema no Tribunal de Justiça de lá, que está sendo apurado pelo STJ, e também agora problema entre os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Essa propriedade, essa fazenda de 2 milhões e meio de reais, de hectares, é alvo de disputa que está no centro de operação que envolve integrantes do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Um dos principais casos que levaram a Polícia Federal a desconfiar da venda de decisões de sentenças no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul envolve a briga judicial pela fazenda Pauliceia, propriedade de 2.530 hectares em Maracaju, polo agropecuário a 160 quilômetros de Campo Grande. A área é tão grande, é o equivalente a 3,5 mil campos de futebol, que abriga diferentes plantações de milho, soja e cereais, além de criações de gado. E agora, quem está envolvido é o Tribunal de Contas do Estado. Ainda uma matéria correlata, o STJ abre ação contra conselheiro do TCE do Rio de Janeiro por lavagem de dinheiro. Com esta matéria, com esses escândalos no Poder Judiciário e nos Tribunais de Contas, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, agradecendo a sua audiência e convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência e também te convidando para dar uma passada, dar uma leitura no blog do Edson Silva, com matérias sobre a política local, de Fortaleza, estadual aqui do Ceará e nacional, também sobre o Poder Judiciário e sobre gestão pública. Muito obrigado pela sua audiência.